Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a paz e a graça perfeitas, maravilhosas, que vêm de Deus, possam nesta hora manifestar na sua vida e levar você a ter aquela experiência nova, alvissareira e gloriosa, que tenho certeza vai contribuir para levantar o seu ânimo e fazer de você aquela pessoa forte, feliz, abençoada e vitoriosa. O Falando ao Coração de hoje está começando. Durante meia hora eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração, eu quero levar você a ter uma experiência que eu tenho certeza vai contribuir para que você seja uma pessoa muito mais feliz, muito mais abençoada e muito mais vitoriosa. Faça do Falando ao Coração seu encontro diário com Deus, o seu momento devocional de cada dia, o seu culto a Deus. Estava há pouco lendo a Bíblia e li justamente uma palavra que está em Abacuque, capítulo 3, no versículo 2, que diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Esta é uma pergunta que muitos não deixam calar diante de si. Por que no meio dos anos? Olha, todas as coisas que você vai fazer na vida, você tem aquele começo cheio de entusiasmo, e quando você chega no meio da caminhada, dá uma vontade de desistir, não dá? Uma vontade de parar, uma vontade de deixar tudo de lado por causa das dificuldades que vão surgindo. Mas se não acontecer isso, quando você vence esse período de desânimo, aí parece que a coisa deslancha. Quando você permanece firme no propósito, você caminha com passos muito mais rápido, porque já está bem perto da chegada. Então nós precisamos, no meio da nossa caminhada, seja profissional, seja no casamento, seja na vida espiritual, seja em qualquer área da vida, até na área estudantil, nós precisamos de ser renovados no meio da caminhada. Por isso o Abacuque está dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu vejo muitas pessoas que têm um encontro com Cristo e passam a ser aquela pessoa ou aquelas pessoas entusiasmadas, alegres, felizes e servem a Deus com alegria. Depois de um tempo você encontra com elas, elas estão meio que desanimadas, meio tristes, como que estivesse perdido todo aquele ânimo, todo aquele entusiasmo, toda aquela alegria, e agora a vida já não é mais aquela vida que apresentava com toda disposição. Por isso que Abacuque está dizendo: aviva a tua obra no meio dos anos, porque é no meio da caminhada que vem aquela vontade de desistir, de parar, de jogar tudo para o ar e estabelecer um novo começo. Então, quando Deus entra na nossa vida, que nós estamos no meio da caminhada, é hora de renovar nossas forças, é nessa hora que Ele vai trazer uma alegria nova, um ânimo novo, para que aquela alegria do início possa voltar e daí do meio para o fim nós sermos aquela pessoa sempre forte, sempre felizes, ou sempre feliz, sempre abençoada e sempre vitoriosa. Hoje eu tenho uma notícia importante para você. O programa Falando ao Coração está completando 18 anos, justamente num dia como esse, 7 de setembro, há 18 anos atrás, eu começava com esse trabalho. Cheio de expectativa, cheio de entusiasmo, cheio de preocupação até como seria fazer um programa ao vivo como eu fazia na época, e muito cedo, era 7h30 da manhã, e eu tinha todas essas preocupações constantes. Mas eu comecei com tudo isso, com toda a dificuldade, com todo desafio que tinha pela frente, eu comecei. E hoje estou completando 18 anos diariamente, através do Falando ao Coração, falando com pessoas em Goiânia, em Goiás, no Brasil e em várias partes do mundo. O programa de meia hora, mais na frente passou para 1 hora,
sempre ao vivo. Durante 14 anos eu fiz o programa ao vivo. Aí nesses últimos 3 anos eu mudei de emissora e por causa disso eu passei a fazer gravado. Estou então com meia hora sendo transmitido pela TV Serra Dourada, repetidora do SBT em Goiás, às 5h30 da manhã, e pela Fonte TV, às 7h30 da manhã. E além disso, além dessas 2 emissoras de televisão, eu estou também nas redes sociais. Vocês me encontram no Instagram, me encontram no Facebook, mas principalmente no YouTube. Quando você procurar lá no YouTube, Falando ao Coração, ou Pastor Gentil, você vai encontrar o nosso canal e lá já tem mais de 2.000 programas gravados e você tem a oportunidade de assistir em qualquer horário e o que é melhor, você pode compartilhar o programa com outras pessoas. Então eu quero nesta hora louvar a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de diariamente estar abençoando tantas pessoas por este mundo afora. Eu louvo a Deus por todas aquelas pessoas que vêm contribuindo com o programa. Tem pessoas que contribuem desde o início. Desde o início do programa elas vêm contribuindo. Se não fossem pessoas como você que já contribui, eu já há muito teria parado com esse programa, porque eu confesso para vocês, o desafio é pesado. Televisão custa caro, não é só o custo da veiculação, que é muito caro, mas também a produção, pessoal que está operando comigo, são muitas pessoas para que a gente possa diariamente chegar até você. Mas eu tenho alegria, porque o que eu tenho visto de testemunhos, relatos importantes de pessoas que foram ricamente abençoados por Deus, é coisa impressionante. E você está vendo aí que eu estou com um novo estúdio, né? A partir de hoje, nós não estamos naquele estúdio virtual, mas no estúdio real. Aí você, aos poucos, vai familiarizando com todas essas peças que você está vendo aí no estúdio, porque aqui o nosso propósito é cada dia melhorar para falar de Cristo, que é o melhor, e anunciar a salvação de Cristo, que é a melhor, e proclamar o caminho melhor e mais seguro que nós temos para trilhar, que é Cristo Jesus. Eu quero deixar um abraço ungido a todos vocês que estão espalhados por qualquer parte do mundo. Hoje é segunda-feira, é dia de anunciar o salmo de campanha da semana e coincidiu, né, da segunda-feira ser o início da semana do Falando ao Coração, e também por ser dia 7 de setembro, feriado nacional aqui no Brasil, e nós termos a oportunidade de comemorar essa data tão marcante do Falando ao Coração. 18 anos diariamente falando de Cristo, de segunda a sexta-feira. Nós não nos cansamos de anunciar Cristo, de proclamar a salvação graciosa e preciosa que vem dele. E também contando com vocês, sempre orando pelo programa, divulgando o programa, testemunhando daquilo que Deus tem feito através deste programa na vida e também contribuindo financeiramente para que eu tenha os recursos necessários e esta obra não venha parar. Enquanto Deus me der força, me der saúde, me der graça, eu quero diariamente estar com vocês, proclamando o Evangelho santo e maravilhoso de Cristo Jesus. Então, olha, Deus abençoe vocês, nós todos estamos de parabéns, né? Porque uma data como esta é uma data importante, uma data marcante, porque afinal de contas, nós estamos vencendo as dificuldades. Até aqui, estamos vencendo todas as barreiras, todas as dificuldades e levando esta mensagem poderosa e maravilhosa de Cristo a tantos corações. Graças a Deus por todos vocês. Graças a Deus por todos os membros da Igreja Betel, porque as contribuições que vêm não são suficientes para custear o programa. Então são os membros com seus dízimos, com as suas ofertas, que vêm nos ajudando desta forma a levar a mensagem de Cristo através da televisão a tantas pessoas por este mundo e assim ver tantas pessoas salvas, tantas pessoas edificadas, tantas pessoas libertas, tantas pessoas abençoadas, tantas pessoas vitoriosas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus e minha gratidão a todos vocês. Durante o programa eu faço 2 orações.
Na primeira, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa. Na segunda, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegarem aqui para mim. Caso você queira colocar o seu nome no altar da intercessão, então é hora de você ligar, entrar em contato conosco, pode ser pelo WhatsApp. Esse número maior que você vê aí, nome de celular, na tela, é o nosso WhatsApp. Então, pode mandar uma mensagem por escrito e essa mensagem vai chegar aqui para nós e nós vamos colocar o seu nome ou outros nomes que você queira colocar diante de Deus no altar da intercessão. Tenho certeza que a mão de Deus há de estar estendida sobre todos, abençoando de maneira especial. E gostaria que você já se preparasse para no final do programa nós podermos orar juntos quando eu vou ungir a minha mão, vou estendê-la no vídeo e vou ministrar a bênção do Senhor na vida de todos vocês. Tenho certeza que Deus tem um milagre importante para operar no seu coração, na sua vida, para que você viva melhor, viva mais feliz, viva mais abençoado, viva mais vitorioso e seja alguém forte e precioso. O salmo de campanha dessa semana é o Salmo 146. Salmo que eu quero que você leia 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Faça a campanha do Salmo 146 e seja ricamente abençoado por Deus. Lembrando que você pode fazer a campanha para você ou para alguma outra pessoa, porque fazendo esta campanha do Salmo, você tem a oportunidade de ser muito abençoado. Por quê? Primeiro, porque você está lendo a Bíblia Sagrada. Quando você lê esse livro tão importante, sagrado e maravilhoso, você é edificado, você é fortalecido, sua fé é acrescida, sua esperança é solidificada na sua vida, para que você não fique aí titubeando, mas sempre firme, sempre forte, servindo ao Senhor, e você vive uma vida muito melhor, muito mais feliz, muito mais abençoada. Então faça a campanha do Salmo 146 e daqui a pouco eu vou comentar com todos vocês este salmo, quando juntos eu quero ler com vocês este salmo precioso, do primeiro ao último versículo, e sermos desta forma ricamente abençoados por Deus. Salmo 146, salmo de campanha desta semana. Você não pode e não deve deixar de fazer essa campanha, inclusive comunicando com outras pessoas a sua intenção de fazer essa campanha, dizendo, vou fazer uma campanha para fulano de tal, por isso, por aquilo, e assim por diante. Deus vai abençoar e vai te honrar nesta campanha. Quero convidar vocês para estarem conosco na próxima quarta-feira. Quarta-feira é dia de culto no meio da semana. Lembra que eu disse no início? É no meio que nós precisamos, no meio da semana, é no meio da caminhada, é no meio da jornada, é no meio da tarefa que vem um pensamento de desanimar. Por isso nós temos o culto de meio de semana, para que Deus possa te avivar, te renovar e te fortalecer. Quero que nessa semana você faça comigo esta campanha. Salmo 146, salmo que eu quero que você leia 20 vezes por dia durante 5 dias. Você vai ler ao todo quantas vezes? 100 vezes. Mas alguém às vezes diz para mim, mas não é muita repetição? Eu quero dizer para você o seguinte, oração você não deve repetir. Cada dia você tem uma necessidade nova, aí você tem a oportunidade de apresentar a necessidade do dia. Então, no dia de hoje, a necessidade às vezes é diferente do dia de ontem. Então, oração não é repetida. Por isso a Bíblia condena a repetição constante, vãs repetições, porque tem gente que decora uma oração e aí todo dia ele faz a mesma oração, a mesma. E ele às vezes até escreve, põe lá na parede e fala, Deus pode ler aí, porque o meu problema de hoje é o mesmo. Mas não é assim, oração a gente tem que estar sempre renovando o nosso pedido, porque cada dia temos uma necessidade diferente. Mas ler a Bíblia, que é viva, rica, gloriosa e poderosa, essa não, essa nós podemos e devemos ler sempre, para que sejamos fortalecidos e renovados e também ricamente abençoados por Deus. O Salmo 146 é de uma preciosidade sem tamanho. Começa dizendo, louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor.
o versículo 2, ele pode perfeitamente ser encaixado aqui neste versículo, porque ele continua dizendo dentro do mesmo assunto: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Veja que o papel de louvar a Deus é nosso aqui na terra. Lá nos céus, Deus tem anjos, tem arcanjos, tem serafins, tem querubins que o louvam, que o adoram e que o glorificam. Mas aqui na terra, nós, os seres humanos pensantes, é que louvamos a Deus. Porque o louvor a Deus não é algo automático. Alguém diz que um passarinho, quando canta uma canção bonita, está louvando a Deus. Errado. O passarinho, quando canta uma canção bonita e eu ouço o passarinho cantando, eu fico admirado do Criador ter criado um ser tão pequeno que canta tão bonito. Então, neste momento, o que acontece? Deus está sendo louvado através do cântico do passarinho. Mas não que o passarinho está louvando a Deus, porque o passarinho não tem essa capacidade de reconhecer um Criador. Porque é uma ave, é como se fosse um animal que não tem vida espiritual. Mas nós, os seres humanos, nós somos dotados de corpo, alma e espírito e devemos entender que louvar a Deus é algo feito com muito amor, com muita dedicação, com muito propósito, para que sejamos assim ricamente abençoados por Deus. Então o salmista começa esse salmo nos incentivando a louvar a Deus pela vida, louvar a Deus pela pessoa de Deus quem é, glorificar a Deus por tudo quanto Ele é e por tudo quanto Ele faz. Mas vamos continuar lendo o Salmo 146, eu quero ler agora com você o versículo de número 3, que diz assim: não confieis em príncipes e nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Esse confiar aqui não é o confiar no sentido, por exemplo, de você acreditar na palavra de um filho, de um marido, de uma esposa, de um patrão, de um amigo, de um conhecido, de um professor, coisa assim. Não é nesse sentido. Confiar é entregar a vida, é colocar a sua vida nas mãos, deixar a sua vida nas mãos de alguém. Então, essa pessoa nunca vai poder te verdadeiramente atender os seus mecanismos carenciais no sentido espiritual. Às vezes você confia em alguém, empresta um dinheiro para essa pessoa ou vende a prazo para ela, porque você sabe quem é e confia e tal. Não é nessa área que está dizendo que não é para confiar nas pessoas. Aí não precisa de Deus entrar. Se você vai comprar de alguém ou vai vender a alguém, não precisa Deus estar presente. Você tem a capacidade de julgar. E aí entra a sua sabedoria, se pode ou não pode confiar naquela pessoa. Mas aqui está dizendo, não confiei em filho dos homens. Porque muitas vezes tem alguém confiando em filho de homens, em mãe de homens, em pai de homens, para que possa conduzir sua vida espiritual. É justamente isso que nós precisamos de estar atento. O texto quer já nos alertar para nós confiarmos somente em uma pessoa. Essa pessoa já veio ao mundo, aqui viveu durante uns 30 anos, e aí foi 33 anos mais ou menos, essa pessoa foi morta numa cruz, essa pessoa foi sepultada, depois ao terceiro dia ressuscitou e voltou aos céus. Chama-se Jesus Cristo. Você conhece bem a história dele. Então este é o Filho do Homem que veio aqui. Filho do homem no sentido humano, mas Filho de Deus no sentido espiritual. E aí Jesus é aquele que você pode confiar plenamente, porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então confia em Jesus. Versículo 4 diz, sai-lhes o Espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Veja, é quando você acredita o destino da sua alma, coloca a sua fé, a sua confiança plenamente numa pessoa mortal como você. Ela morre e acabou. Não tem nenhuma pessoa que veio ao mundo, a não ser Jesus Cristo, que é diferenciado, que você possa colocar a sua confiança no sentido espiritual, que possa te representar diante de Deus, que possa intermediar a sua causa entre você e Deus. Porque a pessoa depois que morre vai para um determinado lugar e ali ela fica dormindo até o final dos tempos, quando ela vai ressuscitar, ou para
eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus. E aí é outra história que você tem que meditar nela, pensar nela, porque você, enquanto está nesta vida, tem a capacidade de decidir se você, quando morrer, vai querer morar com Deus ou vai querer ir para o inferno. Então a decisão é de cada pessoa. Agora você não pode ficar neutro nesta história, porque isso desagrada a Deus, porque Deus quer definição. Deus quer compromisso real com Ele. E para isso você precisa então crer em Jesus Cristo como seu perfeito e glorioso Salvador. No versículo 5 do Salmo 146, que é o salmo de campanha dessa semana, diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Por que esse texto diz Deus de Jacó? Porque se você for analisar dos personagens bíblicos, do Gênesis até o Apocalipse, você vai encontrar santos homens e santas mulheres de Deus. Mas Jacó é um exemplo importante que você tem que olhar para ele. Jacó, olha, tinha tudo para ser um crente fiel. Jacó tinha tudo para ser um crente verdadeiro. Jacó tinha tudo para ser um santo homem de Deus. Mas um dia ele resolveu fazer uma trapaça com o próprio irmão. Aí já não posicionou como deveria, sendo ele filho de Isaque, neto de Abraão. Ele herdou toda uma esfera de vida espiritual tão forte, tão maravilhosa, e ele, naquela hora, fracassou diante daquela situação, trapaceando contra o seu próprio irmão. Mas depois o Jacó teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, Deus mudou o nome de Jacó, trapaceador, aventureiro, ou mentiroso, coisas assim, para Israel, príncipe, filho do Deus vivo, e aí ele foi transformado no novo homem. Então, quando a Bíblia diz, olha, o Deus de Jacó, é para você nunca esquecer que, por pior que você possa ter sido nesta vida, ou tenha sido até aqui, é possível você ser transformado, como Jacó foi, num filho de Deus, num príncipe espiritual. Então é importante você sempre manter viva na sua mente esta obra que Deus fez. No versículo 6 do Salmo 146 diz: que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre. Quando você confia em Deus, você está confiando em alguém que fez os céus e fez a terra. Não é alguém que criou alguma coisinha aqui desta vida, mas alguém que fez alguma coisa grande. Versículo 7, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos famintos. Olha só, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que eu quero que você sirva de todo o coração. Versículo 8, o Senhor solta os encarcerados. Não é que o Senhor é um advogado de porta de cadeia para ficar ali soltando as pessoas que estão presas por causa de seus crimes, nada disso. Solta os encarcerados no sentido espiritual. Quantas pessoas estão aprisionadas por Satanás? Aprisionadas no vício, aprisionadas no pecado, aprisionadas nos males desta vida. Ela se sente tão aprisionada que ela chega a entregar os pontos. Eu nunca vou sair dessa situação. E nesta hora, essas pessoas precisam ouvir esta palavra. Ele é o que solta os encarcerados, porque no nome de Jesus nós repreendemos o mal, no nome de Jesus nós alcançamos o perdão para os pecados, no nome de Jesus nós somos transformados em nova criatura, no nome de Jesus nós alcançamos a vitória que necessitamos para o nosso viver. No versículo 8 vai dizer: o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. 3 coisas importantes. Primeiro, abre os olhos aos cegos. Quantas vezes você está como que cego nesta vida no sentido espiritual? Tem muitas pessoas que dizem assim: eu nasci na religião do meu pai, cresci nela e vou morrer nela. E às vezes essa religião não tem a capacidade de conduzir a sua alma à eternidade com Deus. Então é importante. E tem muitas pessoas que se cegam nesse sentido, no sentido religioso. Pode ser inteligente culturalmente, pode ser graduado, pós-graduado tantas vezes, mas no sentido espiritual está como cego. Não consegue ver a verdade, não consegue ver a realidade, não consegue ver a necessidade, não consegue vislumbrar diante de si a oportunidade
possibilidade de uma transformação. Então o Evangelho é esta verdade eterna que nos transforma de criaturas em filhos de Deus para vivermos uma vida forte, uma vida abençoada, uma vida feliz. Então é importante que nós tenhamos isso em mente. Versículo 9. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Que versículo extraordinário, né? Versículo 10. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. E aí o texto termina dizendo: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Que você possa ler este salmo, salmo precioso, que é o Salmo 146, 20 vezes por dia, durante 5 dias, meditando em cada palavra, trazendo cada expressão, cada versículo, cada frase, cada texto ao seu coração e sendo alimentado e fortalecido para viver uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Faça a campanha do Salmo 146 para você ou para alguém e seja ricamente abençoado ou abençoada por Deus. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Momento importante de fé, de alegria e de comunhão. Como eu não orei lá atrás pelos evangelistas associados, eu vou orar agora também por todos vocês que contribuem com o programa. Chegou o momento quando eu quero ungir a minha mão e nesta unção importante, maravilhosa, eu quero ministrar. Você sabia que a unção cura? Sabia que a unção alegra? Sabia que a unção protege? Então é hora de você orar comigo e receber esta unção preciosa e gloriosa. E neste momento de oração, vou apresentar também diante de Deus todos os nomes que têm chegado aqui para mim. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, é no precioso e maravilhoso nome de Jesus que eu oro a Ti neste instante, primeiro agradecendo pelos 18 anos do Falando ao Coração. Agradecendo também por todas as pessoas que contribuem com este programa. Esteja com as tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, estendidas sobre todas elas, fazendo-as prósperas, abençoadas e vitoriosas. Pai, eu apresento diante do Senhor todos os nomes que chegam durante o dia, durante a noite, em todas as horas e também durante o programa, para serem apresentados diante do Senhor neste altar. Olha para cada pessoa, faz uma obra especial e maravilhosa. Pai, é no nome de Jesus que eu ministro esta unção que cura, que alegra, que protege sobre todas estas vidas. E declaro cura, alegria, vitória e bênção para que todos vivam e desfrutem do melhor desta vida. Ser com todas as pessoas, Pai, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tem o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. E digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.